Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Pod Júlio e hoje nós vamos falar sobre viagem. Você gosta de viajar? Você é um cara viajante, né? Você já viajou para o mundo afora, viajou pelo Brasil, né? Enfim, conhece algumas cidades e tudo mais. Quer saber sobre esse assunto? Trouxe dois caras que são especialistas nisso logo depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao Pod Júlio e hoje eu vou trazer aqui algumas informações para que você, né, tenha informações sobre viagens, sobre como viajar bem, como passar perrengue, enfim. E existe, não sei se você sabe, mas existe um canal, né, das redes sociais, YouTube, enfim, que é do Pod Viagem e eu estou com os dois hosts que falam muito sobre isso no canal deles. Eu estou aqui com o Eriksen e também com o Alexandre. Bem-vindos ao Pod Júlio. Muito obrigado pelo convite. Pô, eu esperando o host número 1 responder aqui. Ele já passou a bola pra mim. Tô pouco acostumado, né? Tô achando que é mais ansioso. Pô, a gente agradece aí, Julião. Vamos falar sobre viagem, vamos compartilhar um pouco desse assunto. Legal. Isso aí, obrigado pelo convite e vamos falar sobre esse assunto, que é o assunto que mais intriga e apaixona as pessoas. É o motivo pelo qual muitas pessoas trabalham, para poder viajar em algum momento do ano ou da vida. Não, e a viagem, na verdade, assim, ó, ela tem todos os seus, vamos lá, percurso, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, cara, nunca fiz uma viagem internacional e tal. Cara, mas às vezes você faz viagens curtas, né? E que às vezes você se redescobre em lugares totalmente diferentes. O Brasil é um mundo à parte, né? Que, por exemplo, eu fui um tempo atrás, fui fazer um vídeo e aí fiquei conhecendo que aonde eu fui tinha bastante, como é que se diz, cachoeiras e ocas e docas e um monte de outras coisas que era muito legal. Aonde que foi? E eu fugi o nome da cidade, faz parte. Apiaí, São Paulo. Fui fazer lá um evento, né, de produção. Cara, e lá tinha muito disso. E aí, só que, claro, eu fui numa só porque entre uma e outra a distância era complicada, então não dava. Mas vocês são os especialistas da área de viagem e conhecem tudo sobre viagem. Vamos falar um pouquinho do podcast de vocês, como que foi a história do podcast, como que chegou nesse Pod Viagem, enfim, a palavra está com vocês. Vamos lá. Vai lá, é muita história. Mas é muita informação. O podcast começou há 2 anos e nasceu na cidade de Goiânia, que eu morava em Brasília na época e 2 que são hosts atualmente também moravam lá em Goiânia, então era pertinho Brasília e Goiânia, e a minha irmã teve uma ideia, vamos fazer um podcast, vocês viajam demais e vocês 3 mesmo têm muito conteúdo e muita informação para dar. O Alexandre não estava ainda nessa época. O tempo passou 1 ano, a gente gravando em Goiânia e São Paulo. O Alexandre começou a compor o grupo, morando aqui em Curitiba, e a gente começou a gravar em 3 lugares: Goiânia, São Paulo e Curitiba. E aí começou a tomar uma proporção maior. O podcast, que era uma brincadeira, virou uma empresa, né, com CNPJ, com patente da marca e funcionários. Então hoje a gente grava em várias cidades do Brasil, já gravamos fora do Brasil também, na Estônia. Estônia, já gravei em Tallinn, teve uma gravação agora no Japão, né? Teve uma gravação no Japão. Sim. E a gente viaja muito, então somos 5 hosts hoje. Atualmente, nesse exato momento, tem um host no Laos, na Ásia. Então sempre tem alguém viajando e gravando episódio aqui no Brasil. Hoje a gente grava em São Paulo, Rio, Fortaleza, Goiânia, Curitiba, Brasília, Blumenau, Cascavel, Balneário Camboriú. Aliás, onde tiver convidado, conteúdo, a gente vai. O cara que viaja e viaja bem, né? Porque às vezes tem aquele cara que viaja bem, né? Uma classe A, e tem aquele cara que viaja também com a mochila nas costas. Na opinião de vocês, esse negócio de viagem, o que é melhor? O que é mais divertido? Mochila nas costas? Eu gosto dessa pergunta. Eu gosto porque dentro do Pod Viagem a gente é meio que estratificado assim, né, o Júlio? Tem os que gostam de por exemplo, ter mais conforto numa viagem, né? Gosta de já não pegar um voo tão picado, de preferência na cidade que tiver o Uber ou o táxi levar ele pra cima e pra baixo, ficar no hotel 5 estrelas, né? Ar-condicionado. Exato, só que também, dependendo da tua disponibilidade, você também tem que adaptar, né? Porque o cerne da questão é a experiência que a viagem vai te trazer, né?
E eu, particularmente, eu migro um pouco dessas duas coisas. Eu gosto também de viajar muito para subir montanha, para fazer trilha, para ir surfar, que são viagens extremamente baratas e com uma certa dose de perrengue. Também gosto de fazer viagens, que não gosto de ficar no resort na Europa, no hotel 5 estrelas, esquiando, né? Mas é uma pergunta muito subjetiva. Por quê, Júlio? Porque cada viagem, ela te traz uma experiência diferente. Imagine que você tem um quebra-cabeça do tamanho dessa mesa aqui com 2.000 peças. Cada viagem é uma pecinha que vai se completando. Então naquela viagem, se você passou perrengue, se você dormiu ao relento, tô dando exemplo, se você perdeu o ônibus, se você ficou preso numa estação no meio da Romênia, como eu já fiquei preso, mas depois você vai ter um aprendizado, uma experiência, vai se lembrar da música que você estava ouvindo e vai te dar bagagem para outros problemas, né? E às vezes se você fica muito no conforto, você também não adquire uma bagagem, mas tem outras experiências, né? Juntas, né? Então é difícil responder, mas eu gosto de passar um pouquinho de perrengue, porque normalmente quando a gente sofre um pouquinho, a gente parece que guarda com uma certa dose de carinho, assim, a tua lembrança da viagem. Se no final também tudo deu certo, né? A gente pode dizer então que a felicidade de uma viagem não tá só no destino, ela tá no caminho, né? O Tá no percurso, caminho, né? Exato, e também não é só o dinheiro que traz a felicidade de uma viagem, né? A Sim. experiência com quem você conversa. Com quem que você almoçou naquele dia, Exato. né? E às vezes você conhece pessoas, que eu acompanho bastante o podcast de vocês, e às vezes assim, o cara tá naquela viagem e de repente do nada começou a conversar com uma pessoa e criou uma amizade e até hoje. O cara virou melhor amigo. Sim. E às vezes o cara que mora lá no outro país, que não fala nem o idioma dele, né? Local ali, no nosso em português, mas o cara se conectou, né? Aí você fala, cara, construí uma amizade e toda vez que eu vou para lá tem esse amigo. E há uma frase muito verdadeira e interessante que ela diz que é mais fácil você fazer amizades no destino do que você convencer seus amigos a ir com você a viajar. Porque um não tem tempo, outro não tem dinheiro, outro tá casado, outro tem filho, e você nunca consegue reunir seus amigos para uma viagem. Pô, e quantos amigos a gente já não fez nas viagens, né? Eu tenho amigos nos Estados Unidos, Canadá, Turquia, cara. Os primeiros gringos, assim, que até hoje eu converso com eles, os dois são da Turquia, sabe? França, Japão, né? E são amizades, às vezes, rápidas, mas que, pô, foi tão intenso, você viveu ali o momento ali com a pessoa, com o grupo que você estava inserido, que fica pro resto da vida, né? E isso acaba virando o quê? Você guarda aquilo, né? Porque, vamos pensar, na maioria das vezes você fez uma viagem, mas às vezes uma viagem muito, vamos lá, não vou dizer predestinada, mas muito roteirizada, né? Que você pega aí sei lá, um destino e aí tem um guia turístico, tem tudo aquele, né? Ok, legal, mas parece que não tem tanta emoção no negócio, né? Não te traz aquele... Putz, por exemplo, eu passei um perrengue subindo um negócio, sei lá, ou para fazer uma escalada, ou para fazer alguma coisa, e aquilo ali você vai tomar com experiência pro resto da sua vida, para você falar assim, cara, nunca mais faço isso, ou a hora que eu fizer isso, eu quero fazer de um outro jeito. E eu acredito sim, Júlio, quanto mais controlado tá o teu ambiente, no caso aqui o tema é viagem, né? Uhum. Então se você tiver cercado de todo o conforto, de tudo planejado, você não vai ter grande surpresa e você não vai perceber muitas coisas ao seu redor, entendeu? Quando é tudo novo, quando você tá atrasado, quando você não tem muito dinheiro, quando você surge algum imprevisto, você acaba ficando atento a tudo, aquela experiência ela fica mais, digamos assim, intensa, né? Sim. É uma experiência mais intensa. E aí me fala um pouquinho das amizades de vocês aí, da experiência de vocês, né? Teve sempre aquele amigo que vocês construíram, né? Construíram aquela amizade. E como que foi assim, tipo, para vocês? Me contam um desses, né? Que vocês já vivenciaram e que esses amigos falaram, cara, como que começou essa amizade, né? Eu fui para lá e aconteceu isso, e aí eu conheci fulano e tal, e aí ele me orientou, e assim, não sei como é que seria essa história, porque eu gostaria de conhecê-la. Pensa num teu aí. Você viajou, tem Um amigo. 70% a mais de país do que eu, né? Só 70%. Olha, eu vou contar só de amigo, porque de amiga acho que vai ficar chato. Só que eu conto uma história de amiga aqui, eu começo a namorar, daí a mulher fica com ciúme do passado, né? Cuidado. Cuidado. Mas um exemplo, eu tava morando na Rússia ano passado, fiquei 4 meses na Rússia, e lá eu conheci um camarada, o cara é mãe russa e pai australiano, só que ele mora na Rússia. E foi um cara que me colocou a par em Moscou de tudo, ele é de Moscou, então ele conhecia muita coisa lá. A Rússia hoje está passando por uma série de restrições do mundo, teu cartão de crédito não funciona na Rússia, o nosso cartão de crédito não funciona, a gente não consegue reservar um hotel,
pelo site normal, pelo Booking, pela internet. Aqui a gente não consegue nem pagar o hotel. Então, tudo para nós da Europa, aqui da América, é complicado na Rússia. Então, esse camarada, mesmo sem me conhecer muito bem, ele me ajudou com muita coisa lá, me emprestou dinheiro, porque eu não conseguia fazer o pagamento, depois eu paguei ele. Então, acaba criando uma relação de confiança, porque aquela pessoa, você está vivendo um universo paralelo, você está num outro país, onde tudo é diferente, e você encontra alguém que te ajuda e que te orienta quando você está cego, ele está perdido. Então, eu vou encontrar ele agora na Rússia de novo, estou indo agora mês que vem. Então, aí está um exemplo de uma amizade que você faz e você vai preservando ela. Esse é um anjo do caminho, né? Exatamente. Que aí, cara, você tá indo ali, você tá naquele, né, tipo, e o que eu faço? Aí, do nada, assim, cara, aparece aquele cara que te estende a mão, né? Porque eu acho que isso vai... Sim. Não sei se o brasileiro é muito disso, né? Com os estrangeiros, né? De estender a mão e de ajudar, né? O personagem, eu tô dizendo isso porque a gente não é muito de dar carona, né? Não sei se você já percebeu isso. O Brasil tem medo, né? O Brasil, a gente mas tem uma restrição de medo de... Sim, cara, sim. você pode ter espaço ali no teu carro, mas você não dá carona pra ninguém. Você não sabe se o cara é boa pessoa ou não, né? Os caras Mas, estão armados, tem faca. vai te exatamente, assaltar. mas no país que os índices, né, disso é muito, muito pequeno, então eles já têm uma cultura, acho que talvez de estender a mão até melhor ou maior do que E nós. eu vou falar assim, o índice, às vezes, de criminalidade, ele também não está diretamente relacionado ao nível de pobreza. Sim. Tem países muito pobres que você tem a criminalidade baixíssima e que já entrevistamos alguns convidados aí, né, no nosso podcast, que eles se surpreenderam com a hospitalidade de pessoas desses países pobres também, sabe? Só que são países seguros, né? Porque a segurança ela não está exatamente só no valor cultural, né? Enfim, né? Financeiro do país, né? Sim. Mas ele está assim no que foi construído, né? Então, aí vem aquele negócio, não é só porque é pobre, né? Meu pai dizia o seguinte, cara, o que é seu, o que é do outro é do outro. Então, quer dizer, independente se você tem ou não tem dinheiro, não cobiça o que é o dos outros, construa o que é seu. Coincidentemente, os países mais perigosos do mundo são pobres, mas não é a regra de que todo país pobre é perigoso, né? Sim. Esse é um ponto crucial. E vocês, hoje no canal de vocês, quem são os personagens hoje que fizeram assim, ó? Você falou assim, cara, fiz muita diferença, né? Porque assim, ó, a gente sabe que, pelo menos pelo que acompanhei ali do canal de vocês, tinha muitas histórias muito legais ali, né? Então, assim, eu gostaria que vocês contassem uma das histórias, né? Que essa história que esse cara contou, eu quero ouvir a versão de vocês, né? Para que o nosso espectador entenda o seguinte, qual que é a visão, eu sempre trago isso, né? Qual que é a visão do podcaster, né? Entrevistando esse convidado. Então, assim, uma história que de repente você achou que foi legal, que foi contada e você gostaria de recontar ela todas as vezes. Nossa, tem. tem algumas, né? Tem uma porrada de histórias. Deixa eu tentar lembrar de uma. Nós já entrevistamos muita gente com bagagem, né? Tá, então, aqui, vamos pensar aqui, por exemplo, né? Eu tenho um exemplo aqui. Um exemplo assim que eu lembro, assim, o Estevão pelo mundo, que é o maior influenciador de viagens do Brasil, que se tornou uma pessoa próxima a mim. Ele é um camarada que começou em 2014, 2013 a produzir conteúdo, trabalhava numa empresa CLT, numa empresa europeia. Dava aula Você também participou de inglês? desse episódio, né? Dava aula de inglês também. E aí quando ele começou a viajar e foi morar na Alemanha para trabalhar numa empresa, mas era um trabalho normal. A partir de um tempo, a rotina de viagens dele tomou conta da vida dele, de modo que ele começou a ganhar dinheiro com isso. Começou na internet quando era mato, né? A gente já começou quando passava o riozinho na frente ainda. Quando estava difundido já, né? O nosso podcast começou em 2022, então, 2023, aliás, já estava andando, né? A internet já estava ampla, já era pós-pandemia, né? Na internet, na pandemia, a internet ela explodiu. Ela explodiu, né? Então, aí está um exemplo de um camarada que hoje consegue viver de viagem, né? Ele vive viajando, ele vive de férias, digamos assim. Claro que é um trabalho que grava conteúdo, né? Quem grava conteúdo sabe como é cansativo, né? Não, e aí porque assim, tudo que é aquilo que você leva como trabalho, né? Por mais que ele seja prazeroso, não quer dizer que ele não seja cansativo. Com certeza. Né? E que ele tenha os seus perrengues e que tenha os seus problemas. Sim. Né? Então o cara fala, o cara, nossa, né? Todo mundo idealiza, né? Nossa, queria ter uma vida igual esse cara que não sei o que viaja, vai pro mundo inteiro e tal. Só que ele não sabe, que às vezes ele, tem lá, de repente, meia hora
antes ele perdeu o voo. E aí ficou lá mais 3 horas, 4 horas esperando o próximo voo, ou teve que mudar a conexão. Sim. E quer dizer, não está na pele do cara para saber o quanto é difícil criar conteúdo, principalmente quando você não depende só de você, né? Quando você está num ambiente fechado que você tem os seus script e aí você fala, não, isso aqui eu domino e já pego e faço. Quando você tem que sair de um lugar e ir para o outro, depois gerar conteúdo no outro lugar, e aí a coisa funciona assim. E eu percebi que no podcast de vocês, hoje ele está um pouquinho... Está tendo uma lapidação, né, na questão assim, das viagens de vocês. A geração de conteúdo de vocês, eu acredito que agora está muito mais gostosa do que há um tempo atrás. Porque hoje vocês falam bastante sobre... cara, no lugar que vocês estão, a cultura, né? Cria os reels, mostras ali. Cara, como é que está sendo essa experiência para vocês falar isso? A gente começou agora... Uma nova etapa, né? É uma nova etapa. Uma nova etapa com Reels autoral. O que é o Reels autoral? É o integrante mesmo que viajou, ele bota a cara no Reels e aí faz toda a edição da experiência que ele teve naquele país. Estamos entrando com geopolítica também, que é o Alexandre fazendo os vídeos contando sobre guerra Rússia e Ucrânia. Você fez um outro sobre Israel ali, faz de Gaza. Então a gente está tentando colocar, crescer nesse Porque nesse o nicho de viagens, né, Júlio, ele aborda uma gama de assuntos que desde uma guerra na Ucrânia, assuntos de geopolítica, né, quanto uma experiência gastronômica, quanto enriquecimento artístico, uma parte histórica, eles sempre são várias vertentes que a viagem ela pode proporcionar, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? Se a gente fosse, por exemplo, uma página nichada que falasse só sobre comida de viagens, a gente teria conteúdo para falar durante vários anos. Só que o nicho de viagens ainda engloba muita coisa, né? Então a gente tem muito conteúdo. Pô, só o Erics aqui, 100 e poucos países, eu 30, o William vai bater agora 100 e quantos? 10, então imagina cada experiência de tudo, financeira, de segurança, dessa parte de geopolítica, de tudo que impacta na viagem de uma pessoa pelo prisma da produção nossa, do nosso conteúdo, né? Porque a gente tem a parte em que a gente entrevista as pessoas, né? Que é o cerne, né? É o centro do nosso podcast, é a experiência dessas pessoas. Mas o podcast ele foi aberto com a intenção de pegar as pessoas, nós, os sócios que viajam bastante, né? Então, contar nossa experiência através da nossa ótica, né? Acho que esse está sendo um novo rumo aí também do nosso podcast. Do podcast de vocês, né? Até a questão das viagens, né? Porque eu acompanhando ali, acho que vai ter um vídeo teu falando, né, da experiência ali, do local. Né? E isso, quer dizer, é informação, porque o cara que está... Vamos lá, existem duas versões no meu ponto de vista. Uma coisa é você falar e outra coisa é você viver. Quando você faz isso, esse formato, você está vivendo aquilo. Tipo, você está no restaurante, você vai fazer uma tomada, um take, falando daquele restaurante, da comida, experimentando, dando a sua opinião. A pessoa que está do outro lado da gente, telespectador, assistindo, vendo aquilo tudo, fala, cara, legal. Aí até um insight para a pessoa falar assim, cara, quando eu for, eu vou passar lá. Sabe aquela dica que você dá pro teu amigo, ó, quando você for, quer comer bem, vai em tal restaurante. Ó, você quer passear, vai em tal lugar. Quer dizer, isso acaba sendo muito mais primórdio, né, para quem está assistindo. E eu acho que é uma versão que está sendo bem, bem colocada, né, no podcast de vocês. Aproveitar, né, a oportunidade, você ainda não abriu a opção, mas eu vou aproveitar aqui para divulgar o Pod Viagem, como é que a gente trabalha hoje, né? Uhum. Então, o cerne, como o Alexandre falou, é o podcast. A gente trazer um convidado e entrevistar ele. Do podcast, a gente gera cortes. Esses cortes estão no Instagram, que é Pod Viagem, né? @podviagem. E no YouTube também, que é o mesmo nome, Pod Viagem. No YouTube, a gente tem um episódio semanal de podcast, que é na terça-feira, e mais 2 vlogs de viagens. São conteúdos maiores, conteúdos de 20 minutos, 15, 30 minutos sobre determinado país, com muita riqueza de informação. É o host que viaja lá para o Japão, como o Montini foi, e fez 2 vlogs completos ali, que parece que você está assistindo um HBO, um Netflix sobre o Japão. Sensacional, conteúdo profissional de qualidade mesmo a gente está entregando. Groenlândia, ele entregou Inglaterra. Então, são vlogs, 2 semanais. Então, a gente está com 3 conteúdos semanais no YouTube. E o Spotify, que é onde a gente também joga a entrevista do podcast lá no Spotify. Então, o YouTube e Spotify. E quem quiser gravar com o Pod Viagem, no link da bio ali do Instagram, todas as informações, preço, como funciona, independentemente de que lugar do Brasil você se cadastra
E a gente viaja, né? Pra ir gravar. A gente vai gravar, Pra gravar. ou o convidado vem até a gente, como já aconteceu. Então, todas as informações aí, só ir lá no Instagram, link da bio. Se quiser patrocinar, tem lá também como é que funciona, Media Kit e tudo mais. Legal. E me diga uma coisa, nessa experiência de vocês, das viagens de vocês, como que vocês fazem isso financeiramente, né? Porque assim, as pessoas falam assim, cara, pô, mas o cara tem que ter muito dinheiro. Claro que a viagem, dependendo da viagem, custa caro, ou às vezes não, e vai depender do destino, enfim, existe um fator aí de organizacional. Como é que vocês organizam isso para que a gente possa entender melhor financeiramente como é que isso é organizável? Bom, primeiro que a realidade de cada host é uma completamente diferente do outro, né? Exato. Então, tem host que tem a capacidade de viajar o ano inteiro para todos os países, tem host que vai conseguir ficar um mês livre, vai largar, né, os afazeres e vai conseguir colocar o pé na estrada para viajar, né? Só que também, com essa gama de conhecimento que nós temos, desde pessoas que a gente entrevista, que ensina você, por exemplo, a acumular pontos no cartão, ensina você a comprar passagens aéreas mais baratas, ensina você a ir nos restaurantes de um nível elevado e pagar menos. Existem várias variáveis dentro de uma viagem que você consegue adequar ao seu bolso. A diferença é que, assim, às vezes você tem um dinheiro para viajar 30 dias para um determinado país, com esse mesmo dinheiro você consegue ficar 60 dias em um outro, ou 10 dias em um outro. A escolha é tua, né? Mas é claro que, apesar da explicação do Alexandre, que bem completa, falando bom português, é claro que se você não tem dinheiro, você não vai viajar para lugar nenhum, né? Sim. Porque viajar custa caro. Hospedagem e passagem aérea já é metade do orçamento da viagem, né? Sim. Então, assim, de fato, viajar não é barato. É claro que você precisa ter um trabalho, apesar de que eu já conheci muita gente viajando que o cara arrumou o dinheiro da passagem, o cara tá lá no Camboja, na ilha lá que eu fui, lá em Korong, e o camarada trabalha no hostel, limpando e na recepção, e ganha dormitório e ganha a comida. E o cara tá lá. E aonde muito brasileiro que eu conheço que ganha um bom salário não vai. Então, quer dizer, há possibilidade e chance para tudo. Bastante gente assim em viagem. Hein? E de se adaptar, né? Porque é aquele negócio, né? Cara, se eu tô fazendo uma viagem, eu talvez não tenho grana, mas eu tenho. Aí a gente volta naquele. Antigamente, né? Aquela troca de favor, né? Ó, seguinte, já que eu não tenho a grana para te pagar, eu te pago em serviço. Né? E aí a coisa. Aplicativos até, o mais famoso é o Couchsurfing. Couchsurfing, você ia falar dele? O Couchsurfing é um aplicativo famoso no mundo inteiro que você consegue hospedagem de graça. De novo, aí que vem falar da carona, né? Fazer o paralelo. No Brasil, vem um cara no aplicativo ali, eu posso ficar na tua casa? Você vai hospedar um cara que você não conhece na tua casa? Não. Mas em outros países isso é normal, o pessoal tem a capacidade de hospedar você sem Nós te conhecer. entrevistamos aqui, né? Isso, o Fantástica Volta ao Mundo, e que ele ele viaja isso. o mundo ficando assim. Ficando na casa das pessoas. Aí tem o cara que vai ficar em hostel, vai compartilhar quarto com 8, 10, é uma outra possibilidade, vai pagar 30, 50, 100 reais por noite, dependendo do país. E tem aquele que vai ficar em hotel, vai pagar 300, 400 reais por noite. Então, dá para todos os bolsos. Né? E hoje no Pod Viagem, vocês têm alguma consultoria relacionada a isso para que vocês possam estar orientando as pessoas? Como é que a pessoa que está assim, tô assistindo, quero fazer uma viagem, mas quero ser mais assertivo ou quero, enfim, eu tenho X grana, como é que eu... Né? No site do Pod Viagem, www.podviagem.com.br, tem um item, uma aba, Quem Somos. Lá nessa aba Quem Somos, você lê o perfil de cada host, e aí tem uma outra aba lá que é da consultoria. Vai mandar um e-mail pra gente, a gente vai marcar um horário, 1 hora de bate-papo sobre qualquer país do mundo que a gente já foi. O mundo tem 195 países, 193 mais 2 aí reconhecidos pela ONU. E eu creio que somando todos os hosts a gente já foi em 140 mais ou menos. Ainda faltam uns 50 pra gente bater. Então, é país pra caramba, né? Exato. Se você for olhar. Engraçado que se você falar assim, cara, se você refizer todos esses países de novo, vai ser tudo diferente, né? Tudo diferente. Vai. Eu falo a minha experiência agora. Eu voltei pra Viena agora em outubro. Eu havia ido pra Viena, capital da Áustria, em 2014. E eu conheci uma parte de Viena que eu não conhecia. Achei a minha experiência a segunda 1000 vezes melhor do que a primeira. Porque às vezes você fala assim, não, vou por esse lado aqui, porque esse lado aqui todo mundo diz que é legal. Mas aí você acaba não conhecendo os outros. Ô, Júlio, contexto é totalmente diferente com o passar do ano. Por exemplo, esse daqui vive viajando aqui pra América do Sul.
Pega o contexto da Argentina de 2 anos atrás e o contexto da Argentina desse ano. A Argentina tá muito mais cara. Então, com certeza, o teu rolê ali no país, ele vai ser um rolê diferente do que às vezes você estava acostumado a fazer. Só disso daí você já vai ter uma outra experiência, né? E tem a questão do tempo. Uma coisa é você ficar 3 dias numa cidade, outra coisa é você ficar 3 meses, por exemplo, numa cidade, como também você ficou lá estudando russo. Isso daí sai uma ideia muito certeira também, que você vai gostar muito mais de um país que você ficou mais tempo. Se você ficar 10 dias num país, possivelmente você vai gostar muito mais desse país do que aquele que você ficou 2. Porque você não consegue conhecer muito em 2 dias. E é engraçado você falando assim, ó, eu sempre que eu faço viagem curta, eu só faço viagem final de ano com a família, pra praia, né? Todo mundo faz isso, principalmente curitibano, e faz bastante isso. Eu tenho uma praia que eu vou desde quando eu era solteiro com a minha esposa, que é a Praia da Daniela, em Santa Catarina, no norte da ilha. Norte da ilha, antes de Jurerê, né? Então, assim, ó, hoje a praia não é mais a mesma. Cada ano que passa, a coisa evolui, enfim. Então, assim, ó, e as pessoas acabam descobrindo esse que era o teu paraíso. O que era deserto. O que era deserto, cara, já não é mais deserto. Cara, o negócio tá todo cheio de gente, né? Enfim, os turistas já começam a se descobrir e tal. Na época que eu fui, acho que não tinha nem, era pelo aquele 4 rodas, né? Guia 4 rodas. 4 rodas. Porra, estou falando de 20 e poucos anos atrás, que era no Guia 4 rodas, que a gente se perdia e tudo mais. Hoje a tecnologia ajudou muito, né, nisso, né? Então, assim, hoje como que essa experiência de a gente poder ter mais aplicativos, ter mais possibilidade de não se perder tanto durante uma viagem? Eu tenho uma história legal. Vocês assim, querem um drink? Não, obrigado, Não, ok, tudo certo, um café? Café eu aceito, hein? Cafézinho. Café eu aceito. Júlio, o que eu acho? A minha primeira viagem eu fiz no início de 2012. É assim, 2012, né? Pô, quantos anos você tem, bicho? 2012? Pois é, eu era garoto ainda. Ó, o cabelinho já tá começando a ficar branco já. Em 2012 eu tava no colégio ainda. Tava. Conheço o colégio que você tava. Conheço, muito bem a picada. Em 2012, Júlio, foi a minha primeira Eurotrip, né? Eu conheci 7 países. Eu fui pra Espanha, Holanda, Alemanha, Suécia, Inglaterra, Dinamarca. Fui pra 6 e conheci 7 cidades. Acho que não esqueci de nenhuma, não. Só que eu fui com um celular tijolo. Eu não tinha iPhone. Nem tinha iPhone. Nem existia, né? O iPhone existia? veio desde 2009. Existia. Existia. Mas eu fui com o meu celular tijolo. E assim, né? O amigo que foi comigo, o Antônio, que inclusive a gente também já entrevistou ele aqui, que fez a rota lá pro Monte Everest, né? Pro camping base. Ele tinha um celular que não era iPhone, ele era um protótipo de smartphone. Só que então a gente não conseguia carregar o mapa, a gente não tinha um Google, por exemplo. A gente, pra descobrir qual linha, em Barcelona, pousamos em Barcelona. Qual linha que vai sair do aeroporto pra ir pra La Rambla, lá onde que nós estávamos hospedados? Tudo no olhômetro. Barcelona. Tudo no olhômetro. Qual que é a festa que a gente vai lá em Beira? Tinha que olhar dentro do Facebook a festa, você não tinha um perfil ali no... E era... Chegava na Lan House. Chegava na Lan House, Júlio. Pode ser do mesmo? Colômbia? Pode ser do mesmo. Parece ser bom, hein? Esse Colômbia é bom. Chegava dentro do hostel, era computadorzão. Pra você falar com a família. Eu lembro da primeira ligação que eu fiz pro meu pai e pra minha mãe da Europa. Foi ligação. Foi chegar lá no orelhão, pagar a ligação internacional e falar com eles. Hoje a gente nem imagina isso, né? Só que... tivemos dificuldades, a gente errava caminho. Só que pelo outro lado... parecia ser mais divertido o negócio. Não sei se a palavra certa é mais divertido, mas você percebe que a sua capacidade de se virar é muito maior. Hoje é muito fácil. Cheguei na Rússia, 2018, taxista falando russo, eu peguei o Google Translator, ele blá 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 blá. Amanhã, se vocês quiserem, eu posso buscar vocês no hotel. Eu falei, pô, cara... Isso daqui o Google Translator, nem sei se em 2012 tinha, talvez existisse já, mas de uma forma muito prática. Então eu vejo que a tecnologia ajudou muito. Hoje não tem desculpa o cara que fala assim, eu não falo inglês, eu não sei... Tá tudo. Se você entrar no YouTube agora, e fala assim, como comprar passagem da Jamaica Lines do aeroporto de Nova York para Manhattan. Vai ter 20 vídeos. ChatGPT. ChatGPT Chegamos... Imagina, a inteligência artificial ela dá tudo, ela pega toda essa informação que tá na internet e dá. Então não tem desculpa, só que daí por outro lado,
Por outro lado, a pessoa ela fica no telefone sem curtir a viagem. Não vive, Exato. ela não vive a viagem, né? Não vive a viagem. Porque eu acho que o mais gostoso da viagem é o seguinte, E a gente se inclui nisso. Lógico que sim. Esse é o ponto. É, porque aí, ó, vamos lá, uma viagem de trem. Vamos pensar, uma viagem de trem, né? O trem antigo, né? Que você pudesse abrir aquela janela, olhar, sentir aquela, né? Aquele, enfim, cara, hoje não tem mais isso. Hoje você entra no trem, qual que é a pergunta que você faz? Tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi, tem ar-condicionado, opa, como é que é o negócio? Você quer, claro que a mordomia é uma coisa legal, mas quantas coisas se perdem, né? Porque aí o trem é um trem bala, você não vê nada, é muito rápido, a informação já se perdeu, você não vê o cavalo correndo, você não vê a paisagem, você não vê exatamente. a coisa boa, né? Aquela coisa, ela traz muita comodidade, mas daí às vezes quando a gente se perde aqui, daqui a pouco você vê que você tá 3 horas olhando ali, tendo injeção de dopamina na rede social, vendo vídeos ali, você, pô, e é tão caro às vezes você viajar. Eu não falo só viajar pro exterior, né? Vai passar um final de semana em Floripa em família. Não é barato, entendeu? E às vezes você vai e fica no celular e você poderia estar gastando esse seu tempo. Que custa. Tendo experiências, né? Então eu vejo que a primeira viagem que eu fiz, sem o bendito celular, né? Eu senti que, assim, é diferente. Eu não posso falar assim que foi melhor ou que foi pior. Mas eu peguei um pouquinho dessa transição. Talvez, eu não sei se a sua primeira viagem também que foi no mesmo ano, o ano... 2012. 2012. Foi. Então, o meu também foi 2012. Não sei se você já tinha o iPhone ou não, que já existia. Mas pra mim, eu brinco assim, o dia que eu falar pra contar pros meus filhos, assim, que eu fiz uma viagem sem isso daqui, na cabeça deles não vai entrar. Com certeza. Entendeu? E uma vez, eu dentro de um hostel em Budapeste, um neozelandês falou que o pai dele, na década de 70, saiu da Nova Zelândia com um mapa e com uma mochila e cortou a Ásia inteira, chegando em Londres, em 1971. Imagina a experiência desse cara. Uma China que era totalmente fechada pro mundo, o cara cortou a China só no inglês. Hoje o chinês ele fala inglês, ele fala 300 mil línguas, tá? Ele tá totalmente globalizado, imagina naquela época. Só que imagina a experiência que esse cara tem, a bagagem de viagem que um cara desse tem. Tá aí eu acho que a grande questão, né? E aí tem aquela questão da emoção, né? Aquilo que você vive, né? Porque não é a mesma coisa quando você faz um percurso com o Waze, né? Por exemplo, às vezes você tá na direção ali, cara, você nem sabe aonde você tá passando. Quando você pensa, não, você chegou no destino. Você tá confiando que o destino vai estar ali depois. É só. Mas você não sabe que rua que passou, você não sabe que semáforo, que, de repente, sei lá, a informação que se perdeu pelo caminho. E aí, quando você não usa e você tá indo, aí você fala, cara, olha, não sabia. Aí, né, às vezes você passa pelo mesmo lugar e fala assim, nossa, tinha um restaurante aqui? Você nunca se ligou que tinha, né? E o ponto turístico, eu acho que é isso, né? Você, além de passear, de curtir, você também tem que fazer pegar esse momento e, cara, e falar assim, cara, olha, você viu a casinha daquele, sei lá, daquele cara lá no fundo, daquela visão. E é uma questão de dividir a atenção, né, Júlio? Exato. Por exemplo, se você tá com o celular, você tá dividindo a tua atenção com o celular. Se você tá viajando em grupo, daqui a pouco você tá dividindo a atenção com todo mundo, tá conversando. Por isso que muitas pessoas que a gente entrevista, elas preferem viajar sozinhas. Porque daí ela absorve mais. Ela absorve mais tudo e também se vira, né? Tá sozinho. Não tem aqui o amigo, às vezes, pra reservar o carro. Não tem o namorado, a noiva, o marido, a esposa pra já ter reservado as passagens da viagem. É tudo você. E aí você Entendeu? se vira nos 30, como Se diz vira. a nossa Se amiga. vira. Se vira nos 30. Ó, galera, cara, muito bom mesmo conversar com vocês aí, esses detalhes, né? É muito enriquecedor, né? Pra gente entender, assim, ó, das viagens, né? E eu acho que o Pod Viagem, na minha opinião, hoje, é um dos melhores, né, canal de comunicação, né? Eu queria saber o seguinte, para essa pessoa que hoje, né, quer fazer uma viagem, tá? Vamos pensar assim, ó, eu quero fazer uma viagem. E existe alguma possibilidade hoje do Pod Viagem não só fazer a orientação, mas, por exemplo, ir junto com essa pessoa? Existe alguma coisa nesse sentido ou não? Já aconteceu, né? Já fizemos um tour para a África. Fomos em 4 países na África. Um roteiro que foi Uganda, Ruanda, República Democrática do Congo e Burundi. E abrimos para levar pessoas. Mas é um destino não convencional. Então, aquela pessoa que ainda não foi para a Europa ou que ainda não foi para os Estados Unidos, ela não vai para a África. Então, é um viajante mais experimentado, é um viajante mais experiente. E uma pessoa foi conosco, que virou amigo nosso e até hoje está viajando. Então, já aconteceu. Já pensamos em abrir outras possibilidades, mas ainda não entramos nesse mercado, porque
Daqui a pouco a gente não tem braço para tudo, né? Sim, sim. A gente vai abrindo aqui, cara, e quando você leva outras pessoas com você, você tem muita responsabilidade sobre aquelas pessoas. Sobre aquela pessoa. Desde um problema de saúde que aconteça com essa pessoa, afinal de contas é uma empresa, vai ter um contrato entre a pessoa e a empresa, e a gente acaba se tornando corresponsável pela viagem dela. Sim. Então não avançamos ainda nesse mercado. Ainda, né? Ainda. Mas a gente vende passagens aéreas, né? Então quem quer comprar com o Pod Viagem, faz contato, a gente articula, entrega as passagens, seguro hotéis, de viagem, tudo a gente aluguel resolve. de carro. Porque a melhor coisa que tem é falar com quem é experiente, né? E vocês, querendo ou não, a experiência está aí de vários, né, e experiência países. Só se conquista pelejando, né? Pelejando, é cara, muito tem... tombo, né? Ou você aprende com os próprios erros, ou você aprende com os erros alheios, né? Também. Exato, Então eu já aprendi com muito erro dele de viagem, ele aprendeu com muito erro meu e com os próprios também, né? E aí as indicações, né? Falar, cara, não passa por ali porque tem uma armadilha ali. Sim. Pula aquele negócio ali, sai fora. Ó, não entra nesse país agora porque o bicho vai pegar pro teu lado. Mas a nossa intenção mesmo, Júlio, no futuro, orientar. No futuro bem próximo, não só orientar. Porque quando você viaja, né, a viagem ela pode se resumir a você ir em museu, em parque, em ter uma experiência gastronômica. E a nossa ideia é futuramente a gente fazer eventos mesmo, festas, esportes radicais, oferecer uma experiência completa para quem vai visitar um destino, quer seja ele urbano, quer seja ele rural, praia, montanha, né? Isso daí é um projeto com certeza do Pod Viagem, porque a gente tem know-how para isso, né? A gente tem, entre os 5 sócios, eu acho que só a Antártida que falta do continente pra gente visitar em grupo, né? Porque o resto dos continentes a gente já conhece, a maioria dos países, né? Então a gente sabe o que tem de interessante. Então eu acredito que seja um passo bem próximo nosso. Fechou. Muito bom, cara. Muito bom falar com vocês, né? Já acompanho vocês já há tempo, algum tempo, né? Do Pod Viagem. E obrigado mais uma vez, né, por vocês terem vindo aqui. Para vocês, eu separei aqui, né? Vamos lá. Para que vocês possam assistir esse episódio tomando, né, um chocolate. Olha enfim. só! Mas, além de assistir, vocês vão ter que ouvir, né? Por onde? Eu não sei, vamos lá. Então, vocês têm que comer, né? Como diz o outro, comendo, assistindo. Mas se você assiste no celular, você quer ouvir, né? Sinto muito pela sua dieta. E eu aproveito para dizer o seguinte, que... Não, mas esse aqui, abre lá, vai, só você ver. Acho que ele... Viu, Júlio, enquanto eu abro aqui, ó, nós já gravamos em mais de 30 estúdios pelo Brasil diferentes. Aham. Esse estúdio aqui, o seu estúdio em Curitiba, eu digo que é o melhor estúdio em nível de qualidade, som e imagem que nós já gravamos. Já gravamos em parecidos, mas melhor que esse ainda não. Olha aí, ó, viu só? Isso pra mim... Eu já falei isso pra você outras vezes. Viu? Tá brincando. É, uma lembrança pra vocês ouvirem, né? Pô. Já que podcast é pra se ouvir e pra se assistir. Deixa eu dar um close aqui na câmera. Olha aí, ó. Tem que assistir, né? E aí, Júlio, muito obrigado pela... Eu não posso sentir mais aqui de lembrança, né? Pelo presente. Não, uma lembrança só pra gente... Pô, muito obrigado. Marcar esse momento junto, beleza? Obrigado mais uma vez vocês, né? Pela presença de vocês. Muito bom estar sempre entre amigos, beleza? E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Já falou poucas vezes, né? Exatamente. E aí, né? Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Não esqueça de dar aquele like, aquela coisa marota que todo mundo faz, né? Afinal de contas, nós estamos aí nas redes sociais, beleza? Valeu, fui, um abraço.